Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos no estudo de número 22, analisando as vivências de André Luiz na espiritualidade, especialmente numa jornada de trabalho que ele realizou aqui na crosta terrestre, junto ao seu mentor e ao seu colega Vicente. No último estudo, nós acompanhávamos o cenário espiritual de uma residência situada no Rio de Janeiro que realizara o Evangelho no lar, e André Luiz descrevia a situação espiritual nessa casa e nos arredores, demonstrando que espíritos que vagavam pelas ruas, espíritos sofredores, eram trazidos ali para ouvirem a palavra do Evangelho. No último estudo especificamente, ao final, nós vimos que dois colaboradores haviam trazido dois espíritos parentes deles que ainda não estavam preparados para ouvir a palavra. E por isso eles causaram um desconforto na reunião, ocasionando na crítica, na admoestação, ou seja, na chamada de atenção do mentor para esses dois indivíduos. Ele disse que nem todos os espíritos estão prontos a ouvir e a serem orientados por aquela casa, e que somente espíritos que estivessem arrependidos, dispostos a mudar, dispostos a se arrepender e a ter uma nova vivência em suas existências é que deveriam ser trazidos. Então, quando esse mentor disse essas palavras, dois trabalhadores perceberam que a mensagem era para eles, pois eles comentaram com André Luiz que aquela admoestação era direcionada a eles, já que na última reunião eles tinham levado ali dois espíritos chamados Hilário e Carlos, mesmo sabendo que eles, como nós vamos ver aí na tela, não tinham qualquer condição de resgate, eles mesmo assim levaram porque eram parentes desencarnados, eles queriam ajudá-los. Então eles forçaram a barra, né? Levando na última reunião esses dois, mesmo que soubessem que eles não estavam preparados para reflexões sérias. São espíritos ainda imaturos, espíritos ainda vinculados à carne e que por isso não têm qualquer interesse espiritual. Mesmo no mundo espiritual, eles ainda estão vinculados aos interesses terrenos, aos prazeres da carne, por mais que ainda não possuam a carne e estejam no plano espiritual. São espíritos então que desrespeitam as leis divinas e se movimentam em ambientes inferiores. Que sirva de lição então para aqueles que acham que quando nós desencarnamos, nos tornamos santos. Quando as pessoas morrem, passam para o lado de lá convertidos e vão habitar regiões felizes. Não, nós continuamos os mesmos depois da morte e vamos habitar locais conforme a nossa conduta na Terra, a nossa sintonia espiritual, a nossa vibração mental. Então, esses dois, Hilário e Carlos, ainda habitavam regiões inferiores e, mesmo assim, foram levados por esses dois colaboradores de forma indevida. Manifestaram-se ambos tão desejosos de renovação, explicou esse trabalhador, que nós ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Então vejam que esses dois, Hilário e Carlos, mesmo que apresentassem desejo de renovação, ainda assim era necessário preparar de forma conveniente a ida deles ao local. Então não basta a vontade, o desejo de se melhorar. Eles precisavam de algo mais para depois serem levados à reunião.
Esse colaborador então explica que eles vieram, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, porém, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas de irmã Isabel, para transmitir uma mensagem de teor menos edificante. Olha que interessante. São dois espíritos sofredores que até queriam se renovar, mas como eles não tinham qualquer condição de estar ali, porque ainda muito inferiores, infelizes, eles não respeitaram as regras da reunião. Eles não respeitaram o templo que era aquela casa. Então, no meio da reunião, eles tentaram assaltar a mediunidade de Dona Isabel. Tentaram comunicar-se à força para transmitir uma mensagem infeliz, uma mensagem não edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa oficina santificada, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Então, de fato, eles tinham causado uma grande confusão nessa última reunião. Por isso que o mentor chamou a atenção desses dois colaboradores, para que não levassem ali espíritos despreparados, inferiores, revoltosos, por mais que eles apresentassem desejos de renovação íntima. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Então vejam, mesmo que espíritos inferiores procurem perturbar essas reuniões, existe todo um procedimento de proteção, espíritos que fazem a guarda e evitam, portanto, males maiores. Assim, a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Eles atrapalharam, mas eles não anularam os efeitos benéficos da reunião. Atrapalharam porque houve uma perda de tempo até que eles fossem neutralizados para que a reunião prosseguisse. Ora, naturalmente fomos nós responsabilizados. Então, quem levou os dois ali foram responsabilizados pelo mentor. E por isso foram chamados à atenção. Exclamou então Vicente: meu Deus, quanta lição nova! Porque muita gente acha, que as reuniões correm sem nenhum tipo de precaução, sem nenhum tipo de providência prévia. Nem não, a gente aprende aqui nas diversas obras que estudamos que, ao contrário, no mundo espiritual existe muita organização, muita preparação, muito treinamento, muitas equipes que se dedicam aos trabalhos, ensaiando, aprendendo, para depois colocar em prática. Ah, sim, meu amigo, disse o Vieira, que é esse colaborador que estava contando o que havia acontecido. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Olha que lição também. Aqui nós não devemos abusar tanto do amor como se faz na terra. Então aqui a gente até pode levar uma pessoa revoltada para uma reunião, falar do evangelho para alguém que ainda não está preparado, porque aqui na terra é diferente, Por estarem no plano físico, eles não conseguirão atrapalhar tanto, talvez, como atrapalham no mundo espiritual. Então lá é preciso ter mais cautela para realizar esse tipo de caridade, de levar a palavra para espíritos ainda revoltados. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui um significado positivo para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Então, diferente do que ocorre aqui na Terra, o auxílio, a caridade no plano espiritual é acompanhado do dever que cada um possui nos seus trabalhos. Aqueles trabalhadores, então, tinham um dever de levar espíritos realmente necessitados, e eles não observaram esse dever. Levaram dois espíritos que também eram necessitados, porém,
eram muito mais revoltosos e infelizes do que sofredores. O seu desejo de renovação ainda estava pequeno frente ao egoísmo que ainda priorizaram. Egoísmo para serem ajudados primeiro, egoísmo para que tivessem atendidos os seus caprichos. Então, no plano espiritual é necessário observar esse dever antes de ajudar. Adentremos então o capítulo 40, intitulado Rumo ao Campo. André Luiz diz então que quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de variadas tarefas. Depois então do culto no lar, depois dos trabalhos naquela casa, cada um foi tratar das suas atividades particulares. Somente alguns amigos permaneceriam naquela residência de Dona Isabel, numa missão de auxílio e de vigilância. E aqui fica a lição de que toda casa que ora tem protetores, tem espíritos guardiães que vão ali se postar, como num trabalho de sentinela mesmo, para proteger a casa, para auxiliar os moradores e vigiar, para que não fossem atacados por entidades infelizes que queiram atrapalhar aquele trabalho. Então, a maioria dos espíritos dispersaram, mas ficaram alguns numa missão de proteção. André Luiz diz então que notou Aniceto distribuindo instruções diversas, dirigindo-se de forma confidencial a alguns companheiros sobre a missão que Telésforo tinha lhe confiado. Missão esta que nós estamos acompanhando aqui, que é justamente a atividade de André Luiz, Vicente e Aniceto no plano carnal, na Terra. Telésforo, que é o dirigente de nosso lar responsável por essa missão, passou essa atividade para Aniceto, junto a André Luiz e Vicente. Antes do meio-dia, porém, Aniceto convidou eles a acompanhá-lo. Na oficina, ele disse: encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho, porque nós vimos que esses locais servem tanto de auxílio aos sofredores, quanto de posto para revigorar os trabalhadores, renovar suas energias, colocá-los em contato com a espiritualidade maior. Então, Aniceto, André Luiz e Vicente também tinham recarregado suas baterias, se assim podemos dizer, para o trabalho que se seguiria. Recebemos reforços de energia, alimentamo-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Então, mesmo que eles tivessem se alimentado, renovado as energias, naqueles trabalhos, eles também se cansaram, porque realizaram muitas atividades durante a noite. Então, Aniceto informa que eles descansariam durante o dia e voltariam no crepúsculo, ao crepúsculo. Aonde iríamos, André Luiz ignorava. Recordou-se então que alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite. A maioria, porém, havia trabalhado intensamente. Alguns então descansavam de fato enquanto a reunião ocorria, mas a grande maioria trabalhou ali naqueles locais, naquele local. E ele concluiu que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às suas obrigações, outros teriam buscado o repouso, como eles também buscariam para prosseguir os trabalhos. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância, que acabou fazendo amizade com André Luiz. Antes que eles respondessem, Aniceto falou: vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a André Luiz, considerou: utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Então Aniceto revela que eles iriam ao campo, através da volitação. Notou André Luiz que movimentava agora suas faculdades volitantes com facilidade crescente.
como eles tinham renovado suas energias, estavam conseguindo volitar tranquilamente no plano físico ali na cidade, com facilidade. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera grande bem a André Luiz. Então ele estava volitando por quê? Porque ele tinha visitado o posto de socorro em Campo da Paz, como nós já vimos, e também aquela excursão educativa na residência de Dona Isabel. Então tudo isso fizera muito bem a ele, e ele pudera então utilizar-se da volitação. Melhorara no adestramento, sentia-se fortalecido pelas vibrações que ali reinavam, que faziam ali combate às vibrações inferiores, mobilizando recursos próprios sem dificuldade. Reparou então André Luiz que suas possibilidades visuais também cresciam sensivelmente. Ele enxergava mais do mundo espiritual, como a gente já ressaltou aqui. Eles passaram por um procedimento antes da excursão que aumentou a sua visão espiritual. E isso também é uma lição grande, porque muitos pensam que quando estamos em espírito tudo enxergamos, e não é bem assim. A depender da nossa condição espiritual, nós enxergamos melhor do que outros. Conseguimos enxergar situações espirituais que outros espíritos não conseguem. André Luiz era um exemplo disso. Somente depois da terapêutica que ele passou em nosso lar é que ele conseguia enxergar melhor e visualizar realidades espirituais que estavam ocultas a outros espíritos. Volitando, não observara até então o que agora ele conseguia ver e estava surpreendido com essa vivência. Ele diz que antes via somente os homens, os animais, os veículos, os carros, os edifícios chumbados ao solo. E agora? Ele via mais do que isso. A visão dilatava-se, reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Olha que interessante. A visão de André foi tão estendida que ele não via tão somente os veículos, as pessoas, os prédios. Ele conseguia enxergar o peso do ar que prendia todos à terra, a gravidade mesmo. Teve a impressão de que nadava em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Então a visão de André Luiz era como se ele estivesse no mar, viajando sob a superfície desse mar, enquanto que os encarnados estavam transitando no lodo, no fundo desse mar, movendo-se de forma muito dificultosa. A visão de André Luiz, então, estava tão estendida que ele conseguia perceber a diferença das vibrações. Enquanto ele volitava num cenário acima dos encarnados, ele via claramente a diferença do peso em que ele se encontrava volitando, enquanto os encarnados se movimentavam como se no fundo lodoso desse oceano. Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Perguntou Aniceto, apontando então para manchas escuras nas ruas. André Luiz então enxergou e Aniceto prosseguiu. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo a princípio da afinidade. Reparem aqueles arabescos de sombra. Então, mais uma lição interessante dessa obra. A visão deles estava tão estendida que eles conseguiam ver nuvens de bactérias que transitavam no plano físico. Aniceto então apontou para algumas regiões, alguns prédios, e disse: observem os grandes núcleos pardacentos,
ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Então, além das nuvens de bactérias, eles enxergavam as nuvens formadas por mentes doentias, mentes inferiores. Então, certamente, Aniceto apontou para os bares, para as regiões em que se situam espíritos inferiores, mesmo encarnados, que incessantemente expelem matéria mental densa, inferior, causando então essas nuvens escuras que circundam essas regiões. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Então, além das nuvens escuras formadas por essa emanação mental inferior, Aniceto esclarece que se eles continuassem a investigar essas regiões, enxergariam também os monstros espirituais. Espíritos deformados, espíritos infelizes que acompanham os encarnados, alimentando-se dessas emanações mentais inferiores, infelizes e pesadas. Imprimindo então grave reflexão às suas palavras, Aniceto disse: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Então notem que nós, enquanto encarnados, estamos sujeitos a muitas mazelas se nos sintonizarmos com entidades inferiores, infelizes, monstruosas, de acordo com as nossas emanações mentais. Aqui na Terra nós estamos sujeitos, então, à exposição de bactérias e também de emanações fluídicas inferiores desses espíritos sofredores e maus. Por isso, pensar no mal, fazer o mal, ter uma conduta infeliz, causa esse ambiente em torno de nós que pode causar doenças físicas, pode trazer perturbações e obsessões espirituais, porque estaremos rodeados de nuvens de bactérias que atacam o nosso corpo físico e também o nosso corpo perispiritual, além de sombras, de monstros espirituais que se alimentam dessas sombras, dessas nuvens de inferioridade, ameaçando o nosso equilíbrio mental. Por isso que festas como carnaval, festas em bares, em shows, cuja letra das músicas, a bebida, a droga, a violência reinam, estão sujeitos a essas nuvens. E muitos indivíduos ficam doentes, pegam doenças muitas vezes graves, justamente por se colocarem em regiões inferiores, em emanações mentais imundas da espiritualidade. Como veem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Recentemente nós tivemos o Carnaval, nesse ano de 2023. E num grupo espírita na internet, eu vi que muitas pessoas defendem que não tem problema nenhum frequentar o Carnaval, porque se você tem uma conduta equilibrada, nenhum mal te atingirá. Isso é um equívoco gigantesco, e não sou eu que estou falando, mas sim as entidades que nós estudamos aqui: Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier e diversos outros espíritos, Manuel Filomeno de Miranda, como nós estudamos na obra Loucura e Obsessão. Todos eles vão relatar que não importa a sua orientação religiosa, se você se coloca no ambiente de baixeza moral, não receberá a proteção de espíritos superiores, eles não farão companhia a nós nesses locais. E por consequência estaremos desprotegidos, estaremos nos colocando no meio dessas nuvens escuras de bactérias e de emanações inferiores.
não é recomendável que o espírita frequente festas carnavalescas, porque mesmo que ele não se permita aos abusos das paixões, do sexo, da bebida, da drogadição, ele estará no meio dessa região inferior, no meio dessa energia perturbadora e infeliz, e principalmente no meio de monstruosidades do plano espiritual. Orar e vigiar é essencial em toda situação e a qualquer tempo, diz aí Aniceto. Logo, não devemos frequentar, seja carnaval, seja motéis, seja bares, sejam shows em que reine a drogadição, a música com a letra que estimula a sexualidade, a sensualidade, a baixeza moral. E não porque há um puritanismo no espiritismo, há uma moralidade excessiva, mas sim pela simples lógica da natureza. Se nós nos colocamos nesses locais, estaremos sujeitos às consequências que o conjunto de vibrações e mentes que se reúnem nesses locais produzem, que são nuvens de bactérias, nuvens de inferioridade. Prossegue então Aniceto: somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então vejam, somente espíritos de esfera superior é que conseguem não se contaminar com essas energias. Não queiram os espíritas encarnados que querem ir ao carnaval se colocarem nessa condição, dizendo: eu, como tenho uma mentalidade positiva, como tenho uma espiritualidade superior, não irei me contaminar com essas energias. Isso é uma ilusão, porque ele está fazendo referência aqui a espíritos realmente elevados, que não têm qualquer interesse em frequentar festas. São espíritos que vão a trabalho, espíritos que vão resgatar sofredores numa missão divina. Esses, sim, conseguem adentrar nesses locais sem se contaminar. Nós, porém, encarnados, e a grande maioria dos espíritos desencarnados, se contamina se frequentar esses locais. André Luiz então pergunta: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Então vejam que pergunta profunda, complexa. André Luiz está perguntando: a matéria mental inferior produzida pelo homem, pelo indivíduo, tem vida própria, parecida com a vida dos micróbios, das bactérias que originam as doenças? Vejam que ele faz uma pergunta tratando da bactéria, que é um ser vivo, animado, com a produção mental, as vibrações mentais, que muitos chamam de vibriões mentais. O mentor sorriu e disse: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive no aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das doenças, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Então, a resposta de Aniceto não deixa dúvidas. Existem bactérias, existem vírus físicos que causam doenças aqui na Terra. As gripes, o próprio Covid, tuberculose, enfim, todas as moléstias são causadas por bactérias, vírus. E também existem esses vírus da área psíquica, essas bactérias produzidas pela mente. As obras espíritas trazem inúmeros exemplos disso. Nós mesmos já acompanhamos aqui diversas obras e situações em que as mães, quando abortam seus filhos,
Espíritos que se deixam dominar pela cólera produzem, emanam vibrações que se assemelham às bactérias e aos vírus e vão fazendo mal ao corpo perispiritual dos envolvidos. Então, Aniceto não deixa dúvidas. Existem vírus no plano físico que causam moléstias e também vírus mentais produzidos pela vibração, pelo pensamento e pela conduta dos encarnados e dos desencarnados. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pelas mentes enfermas em identidade de circunstâncias. Então, o doente físico produz bactérias. O doente moral também produz vírus, larvas mentais. É por isso que as obras vão trazer descrições, muitas vezes, doentias que causam náuseas, porque existem produções mentais de verdadeiras larvas, bactérias, vírus e outras produções que causam muito sentimento mesmo nauseante, né? Sensação nauseante, porque tem muito detalhamento, essa produção de energia, ela é muito real e causa muitas vezes surpresa aos indivíduos que se deparam com essas criações mentais. Nós vimos no último estudo que André Luiz sequer pôde descrever a situação de monstruosidade de alguns espíritos. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Vejam que quem é desprevenido de recursos espirituais, ou seja, quem não faz a oração diária, o estudo do Evangelho e principalmente quem não pratica o Evangelho de Jesus ou a boa conduta de qualquer religião, ainda que não tenha em Jesus o guia, eles estarão mergulhados aí em vibrações que podem causar doenças da alma, não só doenças físicas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Nós já estamos começando a ver essa tendência na medicina humana. A medicina moderna traz a vivência também espiritual para a completa cura dos doentes. Curar tanto o corpo físico quanto as suas almas. E isso se dá através de terapêuticas tanto físicas quanto espirituais. Através até mesmo da mudança mental das ideias do paciente. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo da carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. A cura real, portanto, é aquela que soma o tratamento físico com o tratamento espiritual, e esse tratamento se dará em breve na medicina também moderna do mundo em que habitamos. Deus meu! Exclamou Vicente, espantado. A que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e pela elevação de si mesmos. Vejam aí a importância de buscarmos a elevação espiritual, de buscarmos o estudo, de buscarmos a prática da caridade, porque dessa forma nós nos elevamos e nos livramos desses perigos que rondam a sociedade terrena, tanto bactérias do plano físico quanto vírus e larvas mentais, produzidas pelas mentes doentias encarnadas e desencarnadas. Por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Por mais que o indivíduo se considere ateu,
Ele precisa ter uma conduta ética, moral, de fazer o bem ao próximo, de querer bem às pessoas. Dessa forma, ele estará sendo cristão mesmo sem perceber, porque o cristianismo busca, na sua essência, a prática do bem. Por isso, a fé religiosa traz essa maior facilidade de contato do encarnado com os seres angelicais. Mas, mesmo que o indivíduo não abrace uma religião específica, ele também pode alcançar esses níveis de consciência elevados. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, ou seja, da dedicação excessiva à religião, de querer ditar aos homens o que eles devem ou não fazer, dominando as massas de acordo com a dominação religiosa, mas sim criar um estado positivo de confiança, otimismo, ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Esse, de fato, é o objetivo dessas obras: levar os indivíduos a refletir sobre a vida espiritual, a refletir sobre a importância da caridade, de cumprir nossos deveres aqui na Terra, dever na família, no trabalho, junto à sociedade. Esse é o objetivo. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. Somente a fé pode trazer justamente essa consciência de dever cumprido, de prática do bem. Quem não tem fé, quem não tem confiança em Deus, não tem esperança de uma vida espiritual futura, acaba se desestimulando, desistindo dos trabalhos. Porque quem insiste no bem é muito atacado. E esses ataques somente podem ser suportados quando o indivíduo traz essa fé viva, essa confiança absoluta no Criador. E aí ela prossegue nas suas atividades religiosas, caritativas e de elevação espiritual. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Então vejam que as filosofias, as ciências têm a sua função muito importante. Elas são o campo de trabalho. Mas a semente que vai ser plantada nesse campo é a fé. Porque a fé vence a morte do corpo físico, traz essa certeza da vida futura e, por isso, soma-se ao conhecimento científico e às filosofias humanas para plantar essa semente que irá desabrochar, então, essa flor, essa planta, essa árvore que trará consigo tanto o preparo das filosofias terrenas, das ciências humanas, quanto do conhecimento espiritual, essencial à nossa elevação. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. É o que eu acabei de dizer. Somente quem soma a fé viva com a ciência e a filosofia que consegue ter essa vitória plena de si mesmo, o autoconhecimento. Compreendendo então que precisaria completar o esclarecimento, Aniceto ainda vai dizer: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenham-se os homens encarnados e nós, desencarnados, numa luta incessante, saber dar e receber. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. Vejam o ensinamento muito simples de quem começa a ter contato com o Espiritismo, por exemplo. Quem conhece um pouco do Espiritismo já sabe alguma coisa da eternidade, e isso basta para saber que toda queda prejudica e toda realização nobre ajuda. Por isso o espírita tem plena consciência de que ele deve reduzir as consequências das suas paixões.
suprimir as paixões inferiores dentro de si mesmo, não se deixar levar pelos prazeres mundanos, do fumo, da bebida, do sexo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, o espírita sincero, cristão verdadeiro, ele sabe que ele precisa evitar as quedas que prejudicam as suas realizações, enquanto que a caridade, o bem, a elevação enobrece e possibilita a nossa vitória espiritual. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras, disse André Luiz. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas nas vias públicas, me assombrava. Vejam que visão espiritual André Luiz estava tendo. Parece aqueles filmes, né? Que certamente muitos de vocês já viram, como Ghost, do Outro Lado da Vida, em que no momento que um indivíduo muito mau, o assassino do filme, desencarna, sombras se arrastam para carregá-lo ao umbral. Essa cena é muito marcante nesse filme. Quem não viu, não deixe de assistir esse filme, né? Ghost, do Outro Lado da Vida, com Whoopi Goldberg e aquele ator que eu esqueci o nome, mas que interpreta o personagem que se chama Sam. Né? É um filme muito famoso, dos anos 90, se eu não me engano. E demonstra justamente isso, sombras que se arrastam nas vias públicas a se deslocarem junto aos homens. Essa visão assombrava André Luiz. Então imagine se nesse filme a gente fica espantado com essa cena, imagine a visão espiritual de André Luiz, que via como se dá na realidade essa junção dos espíritos inferiores com os encarnados. André Luiz então queria mais conhecimentos e perguntou: a lição para mim tem valores incalculáveis. Quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, porque nós sabemos que André Luiz era médico na Terra, então ele compreendia a ação das bactérias, e isso causou nele espanto, saber que existe também essa flora bacteriana no plano espiritual também, criadas pelas mentes. Aniceto não deixou André Luiz terminar. Conhecendo a sua pergunta, exclamou: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Essa lição aqui é fortíssima. Olhem o que Aniceto está dizendo. Se não fosse a luz do sol e o magnetismo da Terra, não seria possível a vida na Terra de nenhum homem. Porque o sol e o magnetismo destroem a flora microbiana de ordem inferior. E aí a gente começa a entender as bênçãos que Deus nos dá. A luz do sol é uma bênção. O sol nos proporciona vida, não somente por estimular a fotossíntese, estimular a vida das aves, dos animais, das flores, das plantas, mas porque ela também destrói, junto com o magnetismo terrestre, as bactérias na espiritualidade de ordem inferior, que impediriam a vida na Terra. Não somente as bactérias criadas pelas mentes viciadas, mas também as bactérias do plano físico. O Sol também destrói essas bactérias. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Por isso que o solo,
a planta tem também princípios de cura, porque traz essa luz do sol que estimulou o seu crescimento, a sua vida, bem como o magnetismo da Terra. Abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida. Então, mesmo que o sol, que é um recurso divino, tenha esse poder imenso, o homem anula esse poder quando cria essas emanações inferiores num número tão grande que causa essa batalha sem tréguas dos valores legítimos da evolução. Por isso que a sociedade terrena tem responsabilidade pelos maus, pelas tragédias que acontecem no plano físico, porque as emanações mentais dos homens encarnados afastam as bênçãos divinas, anulam a ação do sol, a ação do magnetismo, a ação das entidades felizes. Os indivíduos, quando insistem no mal, eles criam essas ondas, essas nuvens de inferioridade e causam mazelas ainda maiores, anulando a ação divina. Nós sabemos que existe um limite para isso, porém, o conjunto de mentes inferiores causa, sim, esse quadro de infelicidade na Terra. No final do estudo de hoje, então, vamos começar o capítulo 41, chamado Entre Árvores. André Luiz, Vicente e Aniceto ainda estão a caminho do campo, onde iremos verificar o aprendizado que se dá junto à natureza. Ele diz: decorridos alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou e falou. Respirou profundamente. Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Então, os espíritos, mesmo que não se cansem tanto quanto nós encarnados, também precisam repousar. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conservam-se em atividade diurna. Então, mais uma informação interessante dessa obra. Aniceto revela que a maioria dos trabalhadores espirituais atua à noite. Poucos atuam durante o dia. A grande maioria trabalha à noite. Notando-se a curiosidade de André Luiz e Vicente, Aniceto prosseguiu. Isso, aliás, é razoável. O dia terrestre pertence com maior propriedade aos serviços dos encarnados. O homem, durante o dia, deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Olha que interessante, então, mais uma vez, né? Os espíritos superiores nos deixam muitas vezes a sós durante o dia, para que nós tenhamos as nossas experiências próprias. E estão conosco mais durante a noite, especialmente quando nós desdobramos-nos pelo sono físico para o plano espiritual. Então, o dia ele é reservado, de fato, às atividades dos encarnados, deixando os espíritos, então, que nós nos dediquemos às nossas atividades do cotidiano, tendo uma atividade mais intensa à noite. O instrutor sorriu e disse: o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes,
A criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, nos pensamentos, nas intenções e nos atos. E, no verso, ou seja, à noite, ajudamo-la a retificar as lições e a acertar as experiências, quando o Senhor permite. Então, Aniceto revela que durante o dia, os homens escrevem o livro da vida através das nossas atitudes, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos. A tinta que escreve nesses livros é a tinta dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes. E durante a noite, nós vamos ter com os nossos mentores para que eles esclareçam onde erramos, onde precisamos melhorar, o que realizamos de bom, o que realizamos de mal. Então, o dia serve para as nossas atividades, enquanto que à noite nós vamos recapitular essas atividades junto aos nossos guias. Calando-se o orientador, André Luiz teve a atenção exclusivamente voltada para a beleza que rodeava-os, a beleza da natureza. Aquele campo amigo hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suaves perfumes. Refletia André Luiz na bondade do Senhor, que oferecia recursos novos quando Aniceto voltou a falar. Então vejam que eles estão no campo, eles estão na natureza, que é um ambiente muito diferente da cidade, por conta da reunião de pensamentos muitas vezes inferiores dos homens reunidos nos centros urbanos. Nas cidades, porém, na natureza, porém, eles estavam rodeados de emanações renovadoras. Aniceto então ensina: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Então, o campo, mesmo que os climas mudem na Terra, ele é reservatório de princípios vitais. Em geral, todos os cooperadores da espiritualidade estimam o ar da manhã quando a atmosfera permanece em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Então, o que ele está dizendo? Que nos campos, na natureza, os espíritos desencarnados, eles recolhem saúde, energias renovadoras, diferentes dos bacilos da poeira que se encontram no centro urbano, nas emanações dos encarnados quando despertam. Por isso ele está dizendo que os espíritos preferem o ar da manhã nos campos, que não estão aí contaminados pelas emanações inferiores dos encarnados. Ele então diz que eles estavam indo de noite porque o trabalho não permitiu que eles fossem mais cedo. Então eles estavam de madrugada no campo porque de manhãzinha eles não puderam comparecer por conta do trabalho, né, que se deu durante a noite inteira na casa de Dona Isabel. Vamos então finalizar o estudo de hoje, agradecendo a presença de todos, pelo aprendizado que colhemos nas lições de André Luiz, especialmente em relação ao tratamento espiritual de espíritos ainda rebeldes, de como eles prejudicam os trabalhos, mas não conseguem anular as benesses, da importância do orar e vigiar, para que não nos contaminemos com as nuvens de bactérias físicas e espirituais, e a importância da saúde completa da alma e do corpo quando nos dedicamos ao bem.
Agradecemos, portanto, a presença daqueles que nos acompanham e rogamos aos espíritos amigos que enviem essas vibrações e energias aos que mais necessitam. Aqueles que ainda estão distantes da palavra do Cristo, do sentimento cristão, de elevação espiritual, de bondade, de caridade, para que despertem o quanto antes para a necessidade dessa vivência diária, alterando o seu modus operandi na Terra, a sua conduta, o seu pensamento, as suas escolhas, a fim de que sejam também inspirados pelo nosso mestre amigo e por seus guias espirituais. Que essa mensagem seja levada também aos suicidas, aqueles que já optaram por esse caminho tortuoso e sofrido, e também para aqueles que estão pensando em adentrar essa porta terrível do suicídio. Que esses irmãos recebam a nossa energia renovadora para que se arrependam o quanto antes e possam ser resgatados, a fim de que retomem os laços da vida física, reconstruindo os seus corpos que foram conspurcados pelo ato do suicídio. Que os nossos irmãos sofredores possam sentir essa energia tão balsamizante, acolhedora, tranquilizadora e de paz que somente os nossos mentores podem nos transmitir. E estejamos, por outro lado, nós encarnados, sintonizados com esses amigos, a fim de que os nossos pensamentos e atitudes estejam rodeados de inspirações divinas no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, em que nós perdoaremos as ofensas, esqueceremos o mal dizer e o mal proceder dos outros, a fim de que nos sintonizemos cada vez mais com as esferas elevadas da espiritualidade, esquecendo um pouco dos interesses terrenos e nos dedicando aos interesses da alma. Graças damos ao nosso Mestre Jesus hoje e sempre, e que a tua paz envolva toda a terra, nos livrando das guerras, dos conflitos armados e especialmente da guerra mundial que muitos entendem se aproximar, a fim de que todo o orbe possa dar um passo na evolução para um mundo de regeneração, em que as mazelas, que serão naturais por tantos anos de abusos, não atinjam a nossa espiritualidade e que o sofrimento sirva de impulsionamento para uma nova era que se aproxima. Graças damos hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Um forte abraço.